Saudações a todos. Então, neste vídeo nós vamos mostrar a anatomia normal da tomografia de crânio. Vamos começar aqui pela região inferior. Temos aqui o bulbo. Então, subindo um pouquinho mais, continua o bulbo no nível aí do forame magno, na transição do bulbo com a medula cervical. Acompanha aqui o bulbo, também conhecido como medula oblonga. Subindo um pouquinho mais, continuamos aqui no bulbo. Estamos vendo o tronco cerebral. Aqui é a transição do bulbo para a ponte. Aqui já temos o início da ponte, pedúnculos cerebelares médios. Observe aí, pedúnculos cerebelares médios, ponte, veja a morfologia da ponte, veja os pedúnculos cerebelares e aqui já a transição para o mesencéfalo. Observe o finalzinho da ponte e aqui o mesencéfalo. Observe a morfologia em forma de coração do mesencéfalo e os pedúnculos cerebrais. Então, estamos aqui no nível do mesencéfalo, a porção mais superior do tronco cerebral. E aqui a lâmina quadrigêmea. Observe os colículos. Temos 4 colículos, 2 inferiores e 2 superiores. Veja a morfologia aí dos colículos, formando a lâmina quadrigêmea, e aqui temos os pedúnculos cerebrais. Veja aí a morfologia dos colículos e acima nós temos a glândula pineal, que neste caso tem um pequeno cisto da pineal, que é uma variação anatômica. Vamos voltar aqui e observe o cerebelo. Aqui as tonsilas cerebelares que ficam ao lado do bulbo. Aqui temos o bulbo e aqui as tonsilas cerebelares. Temos aqui as tonsilas cerebelares, também chamadas de amígdalas. Aqui o hemisfério cerebelar de um lado e do outro. A porção central é o verme do cerebelo. Aqui é o hemisfério cerebelar esquerdo e hemisfério cerebelar direito. Verme do cerebelo no centro, hemisfério cerebelar esquerdo, hemisfério cerebelar direito. Verme do cerebelo aqui ao centro, hemisfério cerebelar, hemisfério cerebelar. Como sempre, verme no centro e os hemisférios nas regiões laterais. E isso continua até a porção superior. Nessa região, o verme cerebelar apresenta essa elevação chamada nódulo cerebelar, que se projeta para dentro do quarto ventrículo. É uma estrutura anatômica. Aqui o hemisfério cerebelar esquerdo, aqui o hemisfério cerebelar direito. Aqui o verme cerebelar no centro. Verme cerebelar e a porção mais superior dos hemisférios cerebelares. A porção mais superior aqui dos hemisférios cerebelares e o verme cerebelar ao centro. E aqui a porção mais superior do verme cerebelar. Aqui acima a cisterna cerebelar superior. E temos aqui a tenda do cerebelo, a porção mais superior da tenda do cerebelo, que é uma reflexão da dura mater, que separa o cerebelo do cérebro. Veja aí as bordas da tenda do cerebelo. Veja que nessa porção ela fica meio difusa e esses pequenos vasos que aparecem realçados, já que é uma tomografia com contraste, fazem parte aí da tenda do cerebelo. São vasos normais na tenda do cerebelo. Observe a borda da tenda, veja a borda da tenda do cerebelo, de um lado e do outro. Vamos descendo, acompanhando a borda da tenda do cerebelo. Ela terminando aí sobre a porção petrosa do temporal. Agora vamos aos ventrículos. Aqui o corpo dos ventrículos laterais, a porção mais superior dos ventrículos laterais. Observe a morfologia. Aqui o corpo dos ventrículos laterais contendo plexo coroide. Essa estrutura dentro dos ventrículos laterais que realça normalmente pelo contraste é o plexo coroide. Plexo coroide aí responsável pela produção de líquor. Aqui os
cornos frontais dos ventrículos laterais ou cornos anteriores, ali o septo pelúcido que separa os dois ventrículos laterais. O corpo caloso que forma o teto dos ventrículos laterais. Aqui o esplênio do corpo caloso, a porção mais posterior do corpo caloso. Aqui o átrio dos ventrículos laterais, contendo o plexo coroide com calcificação. Calcificação fisiológica do plexo coroide, realce do plexo coroide dentro do átrio do ventrículo lateral. Cornos anteriores dos ventrículos laterais, septo pelúcido separando os dois ventrículos, cornos anteriores ou frontais, átrios dos ventrículos laterais com plexo coroide calcificado. Isso é fisiológico, isso é normal. Ali os cornos frontais dos ventrículos laterais e os forames de Monro, que comunicam os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Veja ali, forames de Monro comunicam com o terceiro ventrículo. E esse é o terceiro ventrículo. Acompanhando posteriormente e inferiormente o terceiro ventrículo, você veja que ele se comunica com esse pequeno forame que é o ducto de Sylvius, ou ducto mesencefálico, que passa dentro do mesencéfalo, acompanhe ele aí, chegando até o quarto ventrículo. Aqui é a porção mais superior do quarto ventrículo. Aí o quarto ventrículo adquire essa morfologia, também conhecido como fossa romboide, essa morfologia em C invertido aí no nível da ponte, e posteriormente ele vai se reduzindo. Aqui temos líquor ao redor do bulbo ou da medula oblonga. Líquor ao redor do bulbo é uma condição normal no nível do forame magno. Aqui temos a cisterna magna, que é uma acúmulo de líquido na região retrocerebelar. Ali temos a cisterna pré-pontina, que envolve ali a porção anterior da ponte. Aqui temos, mais para baixo, nós temos a cisterna do ângulo ponto cerebelar, entre a ponte e o cerebelo. Cisterna pré-pontina, contendo a artéria basilar. A cisterna supracelar, acima da célula túrcica, contendo várias estruturas vasculares. Ali a cisterna do sulco lateral, ou cisterna silviana. Aqui a cisterna da lâmina quadrigêmea, adjacente à lâmina quadrigêmea, e a cisterna ambis, que é a perimesencefálica. Aqui a cisterna cerebelar superior, que fica na porção superior acima do cerebelo. Agora vamos para a região da célula túrcica. Temos os clinoides anteriores aí na ponta da seta, o dorso da célula posteriormente e a hipófise dentro da célula túrcica. Veja a hipófise realçada. E aqui temos a haste da hipófise, esse pontinho brilhando, que é o realce normal da haste da hipófise. E aqui temos a cisterna supracelar com o quiasma óptico. Observe o quiasma óptico. Nesse corte ele não ficou muito visível, mas era o quiasma. E aqui temos a região núcleo-capsular. Temos a cabeça do núcleo caudado, que forma a parede lateral do ventrículo lateral. Temos o núcleo lentiforme, que é a união do putame com o globo pálido, de um lado e do outro. Formam os núcleos da base. Temos essa área, essa faixa mais escura que é a cápsula interna, o ramo anterior da cápsula interna, o joelho e o ramo posterior da cápsula interna. Veja, ramo anterior da cápsula interna, joelho da cápsula interna e ramo posterior da cápsula interna. E aqui temos os tálamos de um lado, o tálamo do outro lado, que formam as paredes do terceiro ventrículo. E ali temos o fórnix. Temos então cabeça do núcleo caudado de um lado e do outro, cápsula interna de um lado, cápsula interna do outro lado e o núcleo lentiforme. E os tálamos, cabeça do núcleo caudado, corpo do núcleo caudado,
corpo do núcleo caudado de um lado e do outro. Aqui temos a foice do cérebro que passa na fissura interhemisférica. É uma reflexão da dura mater. Aqui o centro semioval de um lado e do outro, composto por substância branca. Aqui o córtex, composto por substância cinzenta, veja que é um pouco mais escuro, é um pouco mais claro, aliás, e a substância branca é um pouco mais escura, é a densidade normal. Aqui são os lobos temporais, a porção basal e anterior dos lobos temporais. Vamos acompanhando, ele se localiza na fossa craniana média ou fossa craniana temporal. Essa porção do lobo temporal é muito importante e é denominada uncus do lobo temporal. Ela origina a hérnia de uncus quando o uncus cai para dentro da cisterna supracelular. Aqui a porção temporal, corno temporal dos ventrículos laterais, lobo temporal, lobo temporal. Uncus do lobo temporal, uncus do lobo temporal. Lobo temporal, lobo temporal, lobo temporal. Porção mais superior dos lobos temporais. E ali já a ínsula, é um outro lobo cerebral. Ínsula de um lado, a ínsula do outro. Ínsula. Ali é o lobo frontal, outro lobo frontal, a ínsula e o lobo temporal. Essa região é denominada opérculo, ali na transição do lobo frontal para o temporal. Aqui os lobos occipitais, posteriormente, né? Os lobos occipitais. Aqui a porção basal ou supraorbitária dos lobos frontais. Lobo frontal, né? Os dois lobos frontais. Os lobos frontais aí indo até a porção superior. A separação entre os frontais e os parietais nem sempre é nítida. Observe ali a foice do cérebro na fissura interhemisférica, na porção anterior e aqui na porção posterior. Os lobos frontais. Observe aqui para achar o sulco central. Vamos pelo giro frontal superior e aqui está o sulco central. Esse é o sulco central. Portanto, giro pré-central antes do sulco central, giro pós-central após o sulco central. Acompanhando o giro frontal superior, chegamos ao sulco central. Anteriormente a ele temos o giro pré-central, posteriormente o giro pós-central. A partir daí, nós podemos acompanhar a separação dos lobos frontal com o parietal. Veja o sulco central, veja o sulco central. Giro pré-central, giro pós-central. E aí vamos acompanhando mais inferiormente aí toda a separação dos lobos frontal e parietal. Agora vamos aos vasos, artérias vertebrais se unindo. Ali as duas artérias vertebrais bem próximas. Elas se unem para formar a artéria basilar. Veja a artéria basilar, ela fica na região ventral da ponte, adjacente à região ventral da ponte. Acompanha a artéria basilar, dá origem à artéria cerebral posterior de um lado e cerebral posterior do outro. Ali as artérias carótidas internas, carótida interna de um lado. Observe que ela dá origem à artéria cerebral média e à artéria cerebral anterior. Observe a artéria cerebral anterior de um lado e do outro,
comunicante anterior, as artérias cerebrais anteriores e a artéria cerebral média de um lado e do outro. Ali artérias cerebrais anteriores. Ela dá origem à artéria pericalosa e calosa marginal. Aqui na porção mais superior temos seio sagital superior, que é um seio venoso. Esses vasos drenando aí, são veias superficiais drenando para o seio sagital superior. Descendo nós temos a formação de um triângulo, que é a porção posterior e a porção anterior do seio sagital superior. Veja aí, esses triângulos são porções do seio sagital superior. Acompanhe aí, esse pequeno triângulo é o seio sagital superior em sua porção posterior. Aqui o seio sagital inferior. Seio sagital inferior. Ali na ponta da seta, seio sagital inferior. Ali o corpo caloso. Aqui o seio sagital superior em sua porção posterior. Temos veias tálamo-estriadas, que dão origem a veias cerebrais internas, que se unem para formar a veia de Galeno. Veja, veias tálamo-estriadas, originando veias cerebrais internas, que se unem e formam a veia de Galeno. A veia de Galeno drena para o seio reto. Acompanhe aí o seio reto na ponta da seta. O seio reto vai e drena para a confluência dos seios, onde drenam também os seios transversos. Temos confluência dos seios, seio transverso de um lado, seio transverso do outro. Como ele está hiperdenso, cheio de contraste, ele se confunde aí com a calota craniana. De qualquer forma, temos ali parte dos seios transversos, originando o seio sigmoide, e que vai drenar para a jugular interna. Então, neste vídeo era isso, mostrar aí as principais estruturas anatômicas que identificamos nos cortes axiais da tomografia computadorizada com contraste. Ok, então agora vamos à reconstrução sagital. Temos aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, o cerebelo e aqui o cérebro. Temos aqui o quarto ventrículo, o fossa romboide, o aqueduto mesencefálico, o aqueduto de Sivers, o terceiro ventrículo, um ventrículo lateral. Acompanhe aqui o ventrículo lateral, corno frontal do ventrículo lateral, corpo, átrio do ventrículo lateral, corno occipital do ventrículo lateral e para cá a região do corno temporal. A gente não está vendo, mas vemos o plexo coroide. Acompanhe aí o ventrículo lateral do outro lado, corno frontal, corpo do ventrículo, átrio do ventrículo e aqui para baixo corno temporal do ventrículo lateral. Temos aqui o terceiro ventrículo, aqueduto e quarto ventrículo. E aqui a cisterna magna, cisterna cerebelar superior, cisterna pré-pontina. Temos aqui o seio reto, a confluência dos seios, seio sagital inferior, seio sagital superior. Artéria cerebral anterior, veia de Galeno, corpo caloso, temos o espleno do corpo caloso, aqui a pineal, aqui a aderência intertalâmica. Aqui temos o assoalho do terceiro ventrículo, o infundíbulo, a haste da hipófise, a hipófise
e o quiasma óptico anteriormente. Aqui a tenda do cerebelo e o cerebelo. Veja a tenda do cerebelo separando o occipital do cerebelo. Agora vamos ver as estruturas anatômicas na reconstrução coronal da tomografia computadorizada do crânio. Aqui no nível do forame magno, medula espinhal cervical, nós temos então a ponte com os pedúnculos cerebelares médios, o mesencéfalo mais acima, os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, a ponte e o bulbo ou medula oblonga. Nós temos aqui o quarto ventrículo e o cerebelo, os hemisférios cerebelares, de um lado e do outro. Aqui o cerebelo, os hemisférios cerebelares, de um lado e do outro. Hemisférios cerebelares. A porção central é o verme do cerebelo, verme cerebelar, hemisférios cerebelares. Hemisférios cerebelares, verme cerebelar e os hemisférios. Aqui o nódulo do cerebelo, uma parte do verme. Aqui as tonsilas ou amígdalas cerebelares. Tenda do cerebelo, uma reflexão da dura mater. Foice do cérebro. Cisterna cerebelar superior. Na região frontal, nós vamos ter a fossa craniana anterior, contendo aí os lobos frontais, a foice do cérebro ali no meio, os lobos frontais, região suborbitária, os lobos frontais, e no mais posteriormente os lobos temporais aparecem na fossa craniana média, na fossa temporal, a ínsula entre os lobos frontais e os temporais, aqui estão os lobos frontais, foice do cérebro, corpo caloso. Lobos temporais, corpo caloso, septo pelúcido dos ventrículos laterais. Temos cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, núcleo lentiforme. Cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, núcleo lentiforme. Carótida interna, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior. Haste da hipófise, quiasma óptica e as artérias cerebrais anteriores. Carótida interna, artéria cerebral média. Quiasma óptico, abaixo é a hipófise. Lobos temporais. Ventrículos laterais, terceiro ventrículo. Artéria basilar, cisterna pré-pontina, ponte e artéria basilar. Foice do cérebro, seio sagital superior. Seio sagital superior, acompanhe ele aí. Seio sagital inferior. Artérias, veias cerebrais internas, formando seio reto indo até a confluência dos seios. Ventrículos laterais contendo plexo coroide com calcificação e com realce. Plexo coroide dentro dos ventrículos laterais e as pernas do fórnix.